Boa tarde, saúde pública, previdência e assistência social. Na pandemia, Seguridade Social é o tema do Palavra Aberta de hoje, em parceria com a JUSP. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber em nosso programa Saulo Soares, que é o primeiro piauiense a integrar a Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Boa tarde, Tiago Moraes, muito obrigado. E eu já queria começar falando sobre a Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social e como é que o senhor se sente em ser o primeiro piauiense a fazer parte dessa academia? Com grande satisfação. Essa Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, ela inclui os 40 maiores juristas do Brasil e do estrangeiro na área da Seguridade Social, que envolve saúde, previdência social e assistência social. Até o dia 19 de dezembro de 2020, não tínhamos nenhum piauiense na academia. E após a seleção, meu ingresso foi aprovado e nós realizamos, então, essa posse. Qual é o grande interesse para o estado do Piauí? Nós agora vamos focar ainda mais nesse âmbito do nosso estado, para a nossa população. Um dos propósitos da academia é desenvolver estudos, pesquisas, eventos na área de seguridade social. E durante essa pandemia do novo coronavírus, se verificou que grande importância deve ser dada à área da saúde pública e também da previdência, quando se é necessário, e da assistência social. Então, esse meu ingresso na academia leva o Piauí a ter uma cadeira de forma perpétua nesse Sinogeu, que vai ser muito importante para o desenvolvimento de eventos e trazer também esses juristas para o nosso estado, para realizar eventos e pesquisas aqui. Traz muita representatividade para o nosso estado, não é isso? Exatamente. Tinha colegas, confrades, confreiras, sudeste, da região norte, de várias das regiões do Brasil, que não contávamos com piauiense. E agora, com a minha presença, eu vou desenvolver estudos voltados ao estado do Piauí, pensando na melhoria da saúde, da previdência e da assistência social para a gente, para a nossa terra. Bacana demais, mais uma vez, parabéns. Eu queria começar a nossa conversa aqui falando sobre o que é Seguridade Social e que direitos ela abrange. Exato. A Seguridade Social está prevista na Constituição da República de 88 e ela vai abranger todos esses direitos sociais envolvidos na saúde, na previdência social e na assistência social. Tem na Constituição especificando tudo isso. São direitos sociais, conforme o artigo 6º. É uma vitória de todos nós, da população brasileira. Todos precisamos de saúde, previdência e assistência. E qual é o cenário atual da Seguridade Social em nosso país? Em nosso país, o cenário não é muito favorável. A pandemia do novo coronavírus evidenciou isso. Fomos, assim, como pegos de surpresa. Foram necessários a criação de hospitais de campanha, porque o número de leitos de UTI não eram suficientes. Mas, na verdade, é porque na demanda que já tinha, não era suficiente. Muito comum em hospitais públicos, pacientes pelos internados dos corredores, isso não deveria ocorrer, ou seja, em um tratamento que não era digno. E a pandemia do novo coronavírus veio mostrar as deficiências da área da saúde pública. E vimos ainda mais, que mesmo a saúde privada não teve uma capacidade adequada para atender essa demanda. Então a pandemia acabou acentuando esses problemas sociais aqui no nosso país, não foi mesmo? Exatamente. O Brasil, infelizmente, é conhecido pela desigualdade social, nesse âmbito social. Os hospitais públicos já não atendem a contento a população. Quem trabalha no hospital público ou quem precisa de um hospital público sabe disso. E com a pandemia do Covid-19, isso se agravou. Por quê? Se avolumou os pacientes já de doenças crônicas, os pacientes de acidentes de trânsito, com agora os pacientes de tratamento do Covid-19.
Aí dentro dessa perspectiva nós temos alguns assuntos, por exemplo, auxílio emergencial. Certo. O auxílio emergencial foi extremamente necessário para o povo brasileiro e mais ainda para o nosso estado do Piauí. O auxílio emergencial foi feito pelo governo federal e deu uma renda de R$600 para trabalhadores autônomos, para MEI, nesse período de pandemia. Infelizmente, o auxílio emergencial acabou agora em dezembro de 2020, mas eu particularmente defendo a renovação do auxílio emergencial, pois ainda estamos na pandemia, as pessoas ainda estão com dificuldade de se ativar nas relações de emprego. E é necessário. Por exemplo, mães de família recebiam R$1.200 e isso é necessário ser a mais mesmo que os demais. E agora, como que vão sobreviver? Como que um pai de família ou uma mãe de família vai garantir a comida dos seus filhos se não está conseguindo emprego pela dificuldade da pandemia? Enquanto o salário dos políticos não foi reduzido, nós temos o encerramento do auxílio emergencial. Então, eu defendo que o auxílio emergencial seja prorrogado por mais 3 meses, no mesmo valor de R$600, das mesmas formas de R$1.200 em alguns casos, e se reveja daqui 3 meses se é necessário uma nova renovação. Eu entendo quem entende o contrário, que alega um endividamento público, Mas temos que ver no âmbito social que está sendo necessário, porque simplesmente as pessoas não estão tendo condições de conseguir um emprego e está tendo dificuldade de levar comida para casa. Essa é a realidade. É uma realidade brasileira que tem que ser mostrada. Então é necessário renovar o auxílio emergencial como uma forma englobada na Seguridade Social, que envolve assistência social. Ainda nessa perspectiva da Covid-19, como é que fica a situação dos trabalhadores que precisaram ser afastados do trabalho? Isso. Quando estávamos ali no começo de 2020, aquela preocupação que era necessária com o Covid-19, muitas pessoas possuem doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, asma, e tiveram então um receio adequado, é uma proteção à própria saúde, de trabalhar presencialmente. O que deve ser feito? Essa é uma área da medicina do trabalho. Cabe ao médico do trabalho avaliar os trabalhadores e adequar se ele é necessário ou não ter um afastamento. O que se garante? A lista de doenças não pode ser taxativa. Uma empresa não pode definir um rol taxativo de doenças e somente aquelas geram afastamento presencial. Vou dar um exemplo. Digamos que uma empresa pública defina só quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, só quem tem sequela de tuberculose, só quem tem asma grave vai poder se afastar. Isso impede o exercício profissional do médico do trabalho, porque o médico do trabalho vai avaliar presencialmente o trabalhador e vai constatar se ele tem ou não inclusão no grupo de risco. Se for do grupo vulnerável, o recomendado é o afastamento do trabalho presencial, da preservação da vida. E ele fica como? Fica sem trabalhar? Não, vai desenvolver o home office, que hoje está muito bem utilizado. A empresa adequa o home office ao trabalhador. Mas temos alguns problemas. Questão dos trabalhadores de serviços essenciais. Digamos que um profissional da saúde, um médico, é do grupo de risco. Qual o entendimento? O entendimento é o mesmo, é necessário afastamento. De nada adianta um profissional da saúde, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, estão muito bem aí realizando os trabalhos, heróis no combate à Covid, eles integram um grupo de risco. Se você deixa ele trabalhando presencialmente, ele simplesmente, sendo do grupo de risco, ele vai ter esse risco de exposição ao Covid e, se tiver a doença, pode ter a forma mais grave, levando inclusive ao óbito. Ou seja, nós não podemos forçar um trabalhador que é do grupo de risco trabalhar presencialmente, mesmo na área da saúde, visando o quê? A preservação de vidas.
Então, nessa perspectiva, aproveitando já esse gancho que você acabou de destacar, como é que está a saúde pública, a previdência social, a assistência social no nosso estado, quando a gente leva em consideração os outros? Certo. Essa questão saúde, previdência, assistência, seguridade social, como eu disse, está previsto na Constituição como os direitos sociais. Tem toda uma especificação determinando que, como a gente lembra, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, realizado mediante políticas públicas, principalmente na prevenção e não assistência. Então, o que é que acontece? Com a pandemia do Covid-19, verificamos que o Brasil e o Estado do Piauí se dedica mais à assistência, esquecemos da prevenção das doenças. Ora, como é importante, os agentes comunitários de saúde, aqueles que batem de porta em porta para verificar a higienização, ensinar a lavagem de mãos, e não só ensinar, o Estado tem que oferecer também o sabão, que de nada adianta oferecer para pessoas que têm dificuldade até em ter água encanada em sua casa. Então, como é que está a saúde, a previdência e assistência no estado do Piauí? Piauí conta aí com 224 municípios e tem somente 10 hospitais regionais e 9 hospitais estaduais. Então, eles estão recebendo esses pacientes e alguns estão sendo encaminhados para Teresina, né? É necessário ampliar esses hospitais. Temos que ter mais hospitais regionais, mais hospitais estaduais e melhorar a estrutura deles. E no âmbito da Previdência Social, o que a gente pode tratar? Tem uma vantagem assim, que aconteceu no Piauí, um benefício, foi aberta uma agência da Previdência Social destinada a atendimento dos advogados. Então, nisso a gente pode elogiar, porque vai facilitar aos cidadãos, porque o advogado age não no interesse próprio, né? Age no interesse do cidadão, que é seu cliente. Mas, em geral, o cidadão segurado do INSS que procura a Previdência Social encontra muitas dificuldades. O número de agências do INSS vem reduzindo. E as que têm dificuldades de atendimento, agenda lotada, ou alguns não estão em atendimento presencial. Olha o que vem acontecendo. Quando o trabalhador marca uma perícia, ela algumas vezes está sendo uma perícia virtual. Na verdade, não tem nenhum contato. Simplesmente envia os documentos e eles são aprovados ou não. Nesse momento, está tendo uma dificuldade para validar a doença ocupacional. Ou seja, trabalhadores que são acidentes de trabalho, trabalhadores com doenças ocupacionais, estão tendo dificuldade de reconhecer o nexo ocupacional. Porque algumas empresas, elas não emitem o que se chama de comunicação de acidente do trabalho, a CAT, que é um direito do trabalhador e está previsto na legislação, na Lei 8.213 de 91. Algumas empresas, visando burlar o sistema, sabem que o seu trabalhador, se sofreu um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, não emite, e encaminham o INSS. No INSS, o perito médico federal, não tendo acesso à CAT, dificulta a averiguação do nexo causal. E nisso, quem sai prejudicado é a população. Quem sai prejudicado é o trabalhador. Porque sofrendo acidente do trabalho e não sendo reconhecida, ele não vai ter seu FGTS pago regularmente. Ele não vai ter a garantia de 12 meses de estabilidade na empresa após o retorno de trabalho. E o que é que, infelizmente, algumas empresas fazem quando o trabalhador retorna do INSS, sofreu acidente de trabalho e não foi reconhecido? Pode desligar esse trabalhador, pode sofrer retaliações. É aquele caso que a vítima se torna vítima novamente. E por último, na assistência social, tratei da saúde e previdência e agora da assistência social. Vamos deixar a assistência social para o próximo bloco? Certo. Tá bom? Nosso papo está muito bom, mas agora a gente vai fazer uma pequena pausa para que quem está em casa possa acessar as nossas redes sociais. O Instagram é através do endereço TV Assembleia Pi. O YouTube é pelo Legislativo Pi e o Facebook é através do TVAlep.oficial. A gente volta já.
vamos cuidar da nossa saúde mental e emocional. Assim, podemos ter mais equilíbrio e qualidade de vida. O Janeiro Branco alerta: transtornos de ansiedade e depressão atormentam muitas pessoas e, com a pandemia, esse número só aumenta. Conheça mais sobre terapia e cuidados com a saúde mental. Não deixe que a falta de informação vire preconceito. Informe-se, peça ajuda, cuide da sua mente e da sua vida. A TV Assembleia apoia o Janeiro Branco. E nós já estamos de volta com o programa Palavra Aberta e vamos continuar falando sobre Seguridade Social com o advogado Saulo Soares. Saulo, a gente deixou uma pergunta aí para o segundo bloco e agora é com você. Exato. Questão da assistência social no estado do Piauí. A assistência social, ela está prevista na nossa Constituição que ela vai ser garantida a quem dela necessitar, não requerendo o pagamento do benefício. E ela tem que ser feita para a proteção da família, para a proteção da maternidade, proteção da criança, do idoso. Mas o que é que vemos? No Piauí, continua um estado muito carente, né? Tem que ser ainda muito focada na assistência social. Eu, por exemplo, sou cristão, sou paroquiano da paróquia Nossa Senhora do Amparo. A gente anda ali no centro e vê quantas pessoas, infelizmente, ainda não estão tendo um amparo do Estado. Pessoas que estão em situação de rua, têm dificuldade de um abrigo, dificuldade de alimentação. Então, está nos nossos olhos a necessidade do desenvolvimento da assistência social, não só no estado do Piauí, mas da capital e como outros municípios, né? Não é algo próprio de determinado local. É uma mazela social das pessoas que não têm condição, o Estado não está oferecendo, não contempla dignidade, né? Porque se as pessoas estão em situação de rua, é necessário que tenha casas de acolhida. Alguns estados já têm essas casas de acolhida, que as pessoas têm condição de tomar um banho, de dormir, de fazer uma alimentação decente, de ter onde morar. E o planejamento é garantir dignidade para essas pessoas. E para as mulheres gestantes? Algumas mulheres gestantes têm dificuldade em realizar o pré-natal, em fazer aquele enxoval. Então, tudo isso é necessário e engloba assistência social. O que é que você tem que fazer? Tem que se pensar na pessoa, a assistência social é voltada a pensar na pessoa mais carente. E isso é um dos ramos da Seguridade Social que ainda necessita de muita melhoria em nosso estado. Saulo, diz uma coisa, desde 2016 a gente vem observando uma redução do investimento público tanto em políticas públicas quanto na seguridade. Quando chega a pandemia, isso acaba tendo um reflexo cada vez mais negativo, né? Exato. A dificuldade de financiamento, né, é cada vez maior. A Constituição prevê como a Seguridade Social vai ser financiada, entre outras, pelo pagamento ali que o trabalhador desconta da sua Seguridade Social, do seu INSS, o empregador também recolhe. Mas o que aconteceu? Foi necessário aí o auxílio emergencial, né? Então teve que ter esse investimento extra. Tem por legislação estabelecendo quanto que é para se, qual a porcentagem que tem que se investir na área da saúde. Infelizmente, mesmo assim, então, estamos tendo essa dificuldade de atendimento, com falta de leitos, né? Ou quando não, com falta de profissionais. E mesmo com os profissionais, eles estão se queixando da dificuldade de receber o que se chama adicional de salubridade em grau máximo. Ou seja, há profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, que estão no tratamento direto do Covid e não estão recebendo o adicional de salubridade em grau máximo. E está previsto em nossa legislação. Ou seja, eles são heróis, mas não estão sendo bem cuidados, né? Nós temos que ter melhores olhos, temos que visualizar melhor esses heróis, para não receber só palmas, né? Os profissionais da saúde não querem simplesmente esse agradecimento, eles querem de fato, em atitudes, um reconhecimento.
E com a questão do teto dos gastos, fica cada vez mais difícil esse sistema se manter, né? Exato, porque ao mesmo tempo tem esse confronto, né? Que o Brasil e o mundo foi surpreendido com um endividamento cada vez maior e ao mesmo tempo os hospitais estão tendo que fazer contratações extras. O que estamos vendo? Está ocorrendo processos seletivos, né? Para os hospitais de campanha, para os hospitais que já estavam abertos, dedicaram alas, dedicaram leitos para UTI. Estão tendo que contratar. Mas é necessário, né? Porque qual seria o outro meio para realizar o tratamento? E mesmo assim, há relatos de pessoas que têm dificuldade, né? Principalmente no interior, que tem que se deslocar para a capital para encontrar um leito de UTI. Tem essa grande dificuldade. Na prática, o nosso sistema de seguridade, ele garante real proteção aos nossos trabalhadores? Essa é uma grande dificuldade do Estado brasileiro. Na legislação está tudo muito adequado, mas na prática, o que se chama de eficácia social não existe. Então, olha que coisa, lá no artigo 196 da Constituição, estabelece que a saúde é um direito de todos. Mas será que a realidade é assim? É um direito você ficar em um corredor de hospital, chamado isso de internato, dificuldade de medicamento, dificuldade de encontrar uma vaga. Ou seja, apesar da legislação garantir, não temos na prática a eficácia social disso. Há pessoas que têm que ingressar com ações judiciais para conseguir o direito básico que já está previsto em nossa Constituição, que é o direito à saúde. E eu lhe digo ainda mais, no âmbito da Previdência Social, essa que é algo tenebrosa. Quantas pessoas em condição de se aposentar por invalidez encontram dificuldades e precisam acessar o judiciário para efetivar seu direito? No âmbito da assistência social, de forma igual, a dificuldade da população descobrir até quais são os locais, quais são os sistemas envolvidos, de fato, em um município na área de seguridade social. Ou seja, há um idoso em dificuldade de sobrevivência, há uma mulher gestante que está tendo dificuldades, e onde, naquele município, quais são os benefícios que se garantem para essa população. Então, é preciso distribuir informação sobre isso, para efetivar o que já está na lei. Muito se diz o seguinte, que no Brasil, nós somos da codificação, da legislação escrita, temos muita lei, temos muitas leis, muitos decretos, muitas portarias. O que falta, de fato, é efetivar o que está escrito no plano da realidade. Então, qual é o maior desafio para quem trabalha com Seguridade Social? O desafio simplesmente é vivenciar essas crises, né? Na verdade, o Brasil vive uma crise da Seguridade Social. A nossa Constituição, felizmente, contempla muito bem o âmbito da saúde, previdência e assistência. A dificuldade é lá na ponta. A nossa saúde pública é baseada na assistência, ou seja, depois que a doença se instala no corpo. Não existe uma prevenção. E isso há principalmente, quanto menores os municípios, né, maior dificuldade de atendimento. Não é um tratamento colocar um paciente na ambulância e mandar para a capital. Isso não é uma forma de tratamento. É preciso ter prevenção nos municípios. Isso é a realidade que verificamos. Voltando sobre a questão da Covid, quando a gente fala de vacinação, que é a temática do momento, a Seguridade diz alguma coisa? Certo. Essa realmente é um tema interessante. Vacinação. A legislação contempla que o Sistema Único de Saúde tem que garantir a vacinação. E estamos vivenciando no Brasil uma polêmica. A vacinação contra o novo coronavírus é obrigatória ou não é obrigatória? Aqui temos dois entendimentos. Uma medida provisória muito recente, a medida provisória 1026, agora do dia 6 de janeiro, recentemente, tratou sobre esse plano de imunização. Uma medida provisória, legislação federal, tratou dessa imunização, qual vai ser o plano, e define que a Anvisa
vai poder, de forma, digamos assim, extraordinária, a garantir a vacina contra o coronavírus, desde que tenha sido aprovada por outros órgãos semelhantes, seja nos Estados Unidos, no Reino Unido, na China, no Japão, na União Europeia. Se a vacina foi aprovada lá, vai poder ser utilizada de forma emergencial, garantindo também que o profissional da saúde informe a quem for se vacinar e essa situação e os riscos, né? E que o nosso Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente. O STF decidiu recentemente que a vacinação contra a Covid-19 é obrigatória. Não podemos confundir com vacinação forçada. Isso é outra coisa. Não se vai forçar, não se vai entrar na casa de alguém, não se vai pegar alguém a se vacinar. Mas o STF, por 10 votos a 1, esse por placar, decidiu que a vacinação é obrigatória de forma indireta. Ou seja, quem não se vacinar vai poder receber uma multa ou não vai poder acessar determinados locais. Por exemplo, digamos que o aeroporto exige o seu cartão de vacinação. Uma pessoa que vai entrar no shopping center, vai em um restaurante, o STF garantiu que isso pode acontecer. Há uma polêmica sobre isso, né? Se a pessoa tem ou não o direito de se negar, se isso não vai dificultar a saúde pública, né? Eu não vou adentrar assim muito nesse tema, mas eu acredito, como esse único voto distante, que foi 10 a 1, foi do ministro piauiense, o ministro Dr. Cássio Nunes, ele acreditou, dessa forma, que, primeiramente, deveria ter a vacinação voluntária. Só em seguida, caso se negasse, partiríamos para a luta dessa forma direta. Saulo, o tema é maravilhoso, cabe muita discussão, mas infelizmente a Palavra Aberta de hoje fica por aqui. A gente agradece demais a sua participação. Muito obrigado, Tiago. Tema muito interessante, tanto que ainda temos aí muito tempo de conversa, se fosse necessário. Muito obrigado. Vários programas. Obrigado. Isso. A gente agradece. Você também acompanha a nossa programação nas TVs por assinatura. Na NET, no canal 7, na Vivo, no canal 9, na Oi TV, no canal 215 e na Sky HD, no canal 316.1. A gente fica por aqui e até breve.